Pessoal, iniciei a gravação aqui. Vamos começar então. Então, como eu estava falando com vocês, quinta e sexta são as avaliações de humanas, correto? É, Temos então que comentar brevemente, né, retornar no assunto, na verdade, da que vai cair na avaliação. O Caio já deve ter comentado com vocês, né, que vamos ter bastante das questões lá das alternativas em cima daquelas aulas de diagnose, né? Porque pegou a gente lá de surpresa, naquele planejamento da diagnose. Então, boa parte das aulas foi em cima do conteúdo da diagnose, né? Diagnosticando lá todo o conteúdo de sociologia, ou os mais importantes ali do primeiro ano, né? Do ensino fundamental. E dentre eles, conseguimos caracterizar, falar sobre os três pensadores clássicos, né, da geografia, da sociologia. Quais são eles? Esse aí vocês vão lembrar até, não vão esquecer nunca, né? Quais são os três pensadores que a gente comentou na semana diagnóstica, que a gente fala, que a gente trabalha lá no primeiro ano? Durkheim, Marx, Auguste Emily Comte, Durkheim, Isso, Emily Durkheim, né? Quem mais? Auguste Comte, Tem o Augusto Comte também, só que os três, os pais ali, né, da sociologia que a gente comenta, que tem bimestralização, tem... Qual é o outro aí, Carlos? Que você... Max Weber, Karl Marx, Quem mais? Karl Marx, Karl Marx, né? Inclusive, algumas... o objeto de estudo, o estilo de estudo de Karl Marx vai entrar no conteúdo, né, na análise de Caio Prado, por exemplo. Então, já que a gente vai comentar no finalzinho aí sobre a sociologia brasileira, né, de Caio Prado, ele embasa todas as suas pesquisas, suas análises, utilizando o cunho marxista, né, essas análises de Karl Marx, que é mais preocupada com a relação do proletariado, né, das classes sociais, das disputas ali entre o burguês e o proletariado, né, do dono do meio de produção e do dono da mão de obra. Então, Karl Marx, que ele faz essas análises, né, todas as suas pesquisas embasando, né, e vendo ali essas condições vividas por essas pessoas, foi embasamento para as teorias e análises de Caio Prado. Tá? Então vocês vão ver que tem semelhança ali. Inclusive no próprio método de análise, que é o materialismo histórico, né, de Karl Marx. Ele fala que o material do período acaba moldando como a sociedade vai se desenvolver, se interagir, né, uma com a outra, né? Seja ali as revoluções industriais, né? Seja esse período agora, o capitalismo, né? Então, o capitalismo seria um materialismo do período. Então, Karl Marx fala muito disso, né? Ele fala do materialismo do período. O que o homem produz naquele período vai transformar a interação social, por exemplo, né? Então, tem esse pensamento de Karl Marx. Que é o objeto de análise, né, de Emily Durkheim? são os fatos sociais. Fatos sociais. Quer falar sobre os fatos sociais? O que seriam eles? Envolve também muito o capitalismo, o socialismo, porque muitos deles, eles defendiam o socialismo, né? Eu acho que era o Max Weber, alguma coisa assim, eu esqueci. Karl Marx defendia o socialismo, porque ele falava que o trabalho coletivo era mais aproveitado, alguma coisa assim. Isso mesmo, né? Ele tinha um cunho socialista, né? Ele via mais esse lado aí do trabalhador. Mas o fato social, né, é essa relação, né, ele via que a sociedade moldava a forma do indivíduo, né, agir, né, através de quê? Para ser um fato social, tinha que passar por três características, vocês lembram? Quais são essas características?
para ser um fato social, tinha que ser exterior ao indivíduo, né? Lembra agora? Tinha que existir independente da vontade do indivíduo, o fato exterior, ser geral, grande maioria faz, e ser coercitivo, né? Ele vai impor regras, leis, punições se a pessoa não seguir. Então, o fato social, a sociedade acaba moldando como o indivíduo deve agir. Se ele não entrar no padrão social, né, ele vai ser o quê? Preso, ele vai ser discriminado, né? Então, ele tem o fato social ali comandando a forma como o indivíduo vai agir. Então, isso é analisado por Emile Durkheim, né? Quando ele analisa os fatos sociais. Então, ele está analisando como a sociedade... O Emile Durkheim que fala que a ação do indivíduo molda a sociedade? É o Max Weber, né? O Max Weber, diferente do Emile Durkheim, que fala sobre os fatos sociais, né? Vai anotando aí, gente. Emile Durkheim, fatos sociais. Max Weber, ação social, tá? Então aí entra o que você disse aí, né? É a ação do indivíduo moldando essa sociedade, né? Como ela se interage, como ela se organiza, né? Então depende ali das condições de cada indivíduo. Então já muda um pouquinho aí a configuração da sociedade em si, né? Então, Emile Durkheim ele analisa aqui a sociedade toda, em modo indivíduo, né? Através de punições, né? Através da coercitividade, né? Através de ser geral, todo mundo tem que fazer, a grande maioria faz. Então, passou por esses 3 pontos aí, é um fato social. Então, vamos lá. Emile Durkheim, fato social, né? Exterior ao indivíduo, coercitivo e geral. Correto? Quem quiser montar aí o mapa conceitual que vocês gostam, né? Coloca aí. Emile Durkheim, setinha, fato social, 3 setinhas, exterior ao indivíduo, coercitivo ao indivíduo, né? Emprega leis, punições ou discriminação da própria população. E ele é geral, né? A grande maioria faz. Ou todo mundo faz. Lá embaixo, aí entramos no que a Estela disse, né? É a ação do indivíduo moldando a sociedade ali, né? Se uma pessoa ali quebra o padrão da vizinhança, né? Ele começa a roubar ali, então a ação dele está modificando ali aquela interação social, né? Então, aqui temos outra análise, né? De quem que é? Max Weber, né? Max Weber, ele fala que a ação do indivíduo molda, né, a sociedade. Então, ele vai analisar cada ação do indivíduo. E é explicado isso, né? Então, Max Weber, setinha, ação social, que é o objeto de análise dele, e tem vários tipos de ações sociais. Vocês lembram qual que é? Quais são? Para explicar a ação do indivíduo? Por exemplo, para explicar a ação dele pulando na frente de uma bala, né, para proteger o filho. Explicar a ação dele de roubar um lugar. Explicar a ação dele de dar bênção, de se curvar a uma pessoa de maior poder. Então, são explicações que Max Weber tenta, né, fazer, explicar daquela ação, né? Então, tem os nomes. Quais são os tipos de ações? Vocês lembraram agora? Eu lembro tradicional, que é passada de tradição para tradição. Isso. Qual mais? Qual que é aquela movida pelo afeto? Afetiva. Boa, né? O próprio nome diz. Afetiva, né? E temos a racional a valores e a racional a fins, tá? Você vai elaborar metodologias, tudo mais, para se chegar a um objetivo, né? Seja ela objetivo para lucro, né? A fins, dinheiro, sei lá, né? Ou a valores, porque sua família sempre seguiu dessa maneira, então você vai elaborar metodologias para se chegar naquele objetivo também, né? Os nomes, por favor. Tradicionalismo. Ação tradicional, ação afetiva, racional a valores e racional a fins,
Só o básico que eu estou falando com vocês. Pronto, pode continuar. Ok. Aí entramos, então, no terceiro pensador lá, Karl Marx, né? O Karl Marx, ele traz essa ideia aí, como os meninos já disseram, ele mais comunista, né? Mais socialista, preocupado ali com a questão também do que ele estava vivendo ali, ele presenciou, né? As classes sociais, essa disputa que sempre teve das classes sociais, e que uma necessita da outra, por exemplo, né? Não tem como a gente ter os meios de produção funcionando sem a mão de obra. Não tem como a mão de obra ter seu salário, né? Ter suas necessidades básicas ali, de pagar suas necessidades básicas sem o salário, né? Que os meios de produção oferecem, né? Que os burgueses oferecem. Então, acaba tendo uma relação de dependência um do outro, né? Só que essa dependência acaba pesando para um lado só, né? Quem que vai usufruir do recurso, quem que vai usufruir ali do processo de produção em grande escala, da maquinaria entrando na indústria, né? Quem que vai aumentar o lucro, quem que não vai, né? Então, pesa a balança para um lado. E isso o Karl Marx vem analisando, né? Ele vai percebendo isso com a sua descrição ali. Inclusive, até o processo de alienação, né? Os donos dos meios de produção começam a alienar a maneira como o trabalhador vai estar dentro da indústria, né? O que ele vai produzir, por exemplo. Vai produzir muito mais sem perceber que ele não vai receber por aquilo, né? Vai produzir muito mais sem saber nem o que ele está produzindo, né? No final, que vai estar dividido ali, né? Na fábrica, o que cada um vai fazer. Só vai estar ali num processo de apertar um parafuso e um esteiro rolante passando, né? Então, vai intensificando o processo de produção e tudo mais, e isso, quem que vai usufruir, né? Uma certa classe. Não é todo mundo que usufrui desse sistema aí. Então, essa luta de classe sempre vai ter, mas sempre está favorecendo, né, os donos dos meios de produção, os burgueses ou os classe alta. O proletariado sempre fica a essa mercê. Então, essa luta pelo proletariado, por essa igualdade, né, de direitos e tudo mais, vem sendo analisado por Karl Marx, né? Inclusive, diferente dos outros que só apontaram, né, a sociedade ali, as causas da interação social, ele propõe, dentro das suas pesquisas, que as pessoas se revolucionem, né? Utilizem ali suas pesquisas e propõem uma mudança social, né? Então, por isso que ele é muito... Às vezes, as pessoas nem estudaram seus livros, mas sabem do seu nome, da sua importância ali social, porque ele propõe essa revolução, né, essa mudança social para as pessoas, dentro de suas análises. Então, sempre está em volta das questões sociais, né, das revoluções que acontecem. Karl Marx. Continuando, então, a prova vai ser basicamente esses conceitos. Oi? Ele também defendia o proletariado. Né? Isso, né? Muito importante, porque foi uma classe que ficou à mercê da outra por muito tempo, né? Foi nessa disputa de classes, né, que o homem se desenvolve, a tecnologia entra, a indústria entra aí nesse processo, aí acontece crescimentos urbanos, problemas das zonas urbanas, né? Problemas esse como o quê? Não tem emprego para todo mundo, né? Começa a questão da pobreza em grande escala, né? A fome em grande escala. Então temos aí problemas urbanos decorrente do processo de industrialização e decorrente dessa disputa de classes, né? Então essa sociedade se moldando dessa maneira, né, teve a necessidade de ter essa visão de Karl Marx, né? Não só dele, mas de todos os pensadores do momento. Porque a mudança foi muito grande, né? Na sociedade, a partir da... Professor, Oi. me tira uma dúvida aqui.
O socialismo, assim, as pessoas querem igualdade, essas coisas, mas o governo manda no socialismo, então acaba que o governo pode ficar favorecido se não for um governo propriamente dito honesto. Mas é isso mesmo, grandes problemas do socialismo, né? Ele pretende ser comunista, né? Que comunismo é o povo sem o Estado, mas o comunismo não chegou, né? Não aconteceu. O socialismo, né, tem o Estado comandando ainda, né? Ele vai direcionar ali os recursos para onde necessita e tal, tudo mais. Um dos problemas do socialismo é justamente a corrupção, né? A corrupção, ela está dentro do socialismo e também do capitalismo, tá? Mas lá, principalmente por direcionar recursos, né, colocar poder ali no Estado, acaba que a corrupção é inevitável, às vezes, dependendo do estilo, né, de administração ali. Mas foi inevitável e é ainda em alguns estados, em alguns países que permanecem socialistas ainda, tá? Então, corrupção tá aí é a doença aí do homem no poder. Inclusive, quando a gente estava falando aí sobre o processo de industrialização, né, também está dentro da avaliação, tá? Como assim? O que foi que mudou, né? Que maneira que mudou a sociedade, a forma de interagir, a forma de produzir, né? O processo de produção mudou totalmente. Com isso, trouxe aumentos, problemas urbanos, crescimento urbano, diminuição da população da zona rural, né? Problemas econômicos, consequentemente. Então, o que foi que mudou esse processo aí, tudo? Né? O que causou isso? Justamente o que a gente comentou agora, né? A Revolução Industrial, tá? Então, todo esse processo aí foi ocasionado pela Revolução Industrial, inclusive os pensadores do momento ali. E algumas regiões também sofrem consequências desse processo de industrialização de certas regiões, né? Não foi todas as regiões do planeta que se industrializou rapidamente, né? No mesmo tempo. Consequência disso, temos a industrialização tardia do Brasil, né, da América Latina, que por muito tempo a América Latina, vocês já estudaram isso, foi colônia de quê? América Latina. Colonizada. Que tipo de colônia que foi a América Latina? Sabemos que a América anglo-saxônica, isso, né? Foi colônia de exploração por muito tempo, né? Ou é ainda em algumas regiões. Então, isso acaba. Elas foram exploradas por quê? Porque as industrializações, né, acontecendo nos países desenvolvidos e também foi intensificado pelo processo de revolução industrial. Então, aí que extraía mais ainda dessas regiões. Então, foi consequência da tardia evolução da industrialização nessas regiões da América Latina, né? Da tardia revolução e industrialização do Brasil, por exemplo, né? Então, justificada aí por essa questão da exploração. Aí vem, né? E também de administração política do local. Aí vem alguns pensadores do momento, né? Analisar esses acontecimentos. Um deles, né? Caio Prado, que é o assunto aí dessa aula. O Caio Prado, então, ele fala sobre essa colônia de exploração que o Brasil foi por muito tempo, né? E essa dependência dos países desenvolvidos lá da Europa, essa dependência da Europa, né, antes de ser desenvolvida, porque a gente tinha que levar os recursos tudo para ela, né? Desde o período colonial, né? Aí o Brasil começa a passar por um período imperial, né? Depois ele passa por um período republicano, então aí vai mudando como que essa sociedade vai se interagindo, né? Essa sociedade vai se configurando no Brasil. Com o Caio, vocês viram a questão lá da miscigenação, né? Gilberto Freire faz uns apontamentos meio loucos, né? O que vocês comentaram lá da sociologia da aula passada? Gilberto Freire, cadê? Esse caboclinho aí, né? Que
que foi da pesquisa dele que mais deixou vocês abismados, né? Do seu livro lá, Casa Grande Senzala? Alguém quer comentar? E o convívio entre os escravos e os donos, só os proprietários dele, era de forma harmoniosa. Né? Eles passavam a questão do racismo, que aqui não tinha racismo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, Gilberto Freire com sua primeira... Gente, sobre a prova lá, ok, tá? É aqueles assuntos lá. Os três pensadores lá, tá? Os seus objetos de análise lá, suas maneiras de análise, seus métodos de análise e Revolução Industrial, tá? Essa mudança aí. Eu não lembro se tem um pouquinho aqui de Gilberto Freire que foi da aula passada, mas acho que não, né? A maioria das aulas dadas foi na diagnose. Então, estudem sobre eles lá, tá? Emily Durkheim, Max Weber e Karl Marx, para avaliação. Tá facinho a avaliação de vocês, tá tranquilo. Então, aqui, dentre as obras de Gilberto Freire, né, temos a primeira aí, A Casa Grande Senzala, que o professor Caio comentou com vocês lá. E sim, eu analisando, eu não sei como é que ficou a aula de vocês lá, mas quando eu vejo um pouquinho aqui do que foi essa obra, né, ele falando que, por exemplo, não tem discriminação racial no Brasil, né? Ele equipara aqui, fala que é uma terra boa aqui, que tem uma grande miscigenação, essa miscigenação tranquila entre os brancos, os indígenas que aqui moravam e os negros trazidos, né? E os brancos que vieram. E fala que aqui então tem essa harmonia, não tem, olha aqui, tem uma respeitabilidade de etnias, né? Sem a alta discriminação racial. Então, sabemos que a configuração, na realidade, né, nós sabemos que não é isso que a gente vê. Não é isso que o povo viveu. Principalmente aquele período lá que, nossa, período sangrento, né, período de sofrimento puro, na pele mesmo, ali de chibata e tudo mais. Esse sofrimento aí, ele foi mascarado aqui, né, por Gilberto Freire, nessa explicação. Por que ele fez isso? Você já deve ter comentado isso também, né? Para passar a ideia de que estava tudo bem aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque o Brasil, é bom a gente analisar isso também, ele passou por processos, assim como todas as outras regiões, né, se desenvolveram. Inicialmente, mas esse processo do Brasil foi, por muito tempo, né, como a gente já comentou, de exploração. Né, foi colônia de exploração, eles vinham, retiravam de extrativismo, né, retiravam os recursos, levava lá para a Europa, né, para Portugal, e então foi por muito tempo isso, né, de exploração. Então, aí quando vem a independência do Brasil, né, eles querem mostrar que tá tudo ok, né, que não necessitamos mais desse olhar de Portugal, né, da família real lá. E fora que antes da independência, né, o Brasil tinha suas colônias, né, depois virou reinados. Eu acho que eu tinha até colocado aqui, deixa eu ver. Aqui eu coloquei as datas. Tava pondo na ordem aqui, né? Descobrimento da América, né? O que foi o Tratado de Tordesilhas? Vocês lembram? Aquela Foi divisão. um tratado feito, eu acho que era entre Portugal e Espanha, que a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, as terras pertenciam a Portugal e o restante pertencia à Espanha. Isso, né? Então, essa divisão aí, né, da Espanha, do lado, do lado leste, né? Não, do lado oeste, do lado leste seria de Portugal. Então, essa divisão aí foi sendo quebrada ao decorrer dos anos, né, com a exploração do homem, seja lá pelas drogas do sertão no norte do Brasil, né? Seja pela exploração de outros recursos, como a busca por ouro, né, nos sertões e tudo mais. Então, essas explorações, expedições acontecendo posteriormente, favoreceu com que quebrasse esse tratado, né, e se remodulasse depois, posteriormente, em outro tipo de tratado, né, respeitando ali o limite territorial ali.
Então foi isso, né? Essa divisão aí das terras ali da América da América do Sul em um lado, né, pertencente à Espanha, né, e um lado pertencente a Portugal. Então aí depois veio os contatos com os portugueses, né, de 1500 em diante, dos portugueses com o Brasil, apareceu limitar expedições rápidas, coleta, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Nesse processo aqui de exploração de recursos, né? O Caio Prado, que é o nosso próximo aí, pensador, então sobre o Gilberto Freire, ok, né? Essa questão do racismo aí, ele acaba tampando, né, a visão aí e passa uma informação errônea sobre o que estava acontecendo realmente, né, no Brasil. Então, o Caio Prado Júnior é outro sociólogo brasileiro muito importante quando se fala da sociologia brasileira, né? Porque ele aponta dentro dessa sua obra aí, né, a formação do Brasil contemporâneo. Ele fala que para essa formação o Brasil passou por etapas, né? E dentro dessas etapas, o homem, no método de explorar o território, ele passou por ciclos econômicos, né? Que tipo de ciclos são esses? Inicialmente, né, ali no 1500 em diante, né, o homem, nesse período aqui, ele começa a explorar o quê? O que ele explora primeiro quando ele chega no Brasil? Pau-brasil. Pau-brasil, né? Então é uma maneira de extrativismo, né? No seu ciclo ali de extração da madeira, né? E tudo mais. Então, por um certo período, foi o extrativismo, né? Extração do pau-brasil. Aí, o Caio Prado Júnior, ele fala que quando chega uma crise e muda esse ciclo para outra forma, né? Traz outra forma de outro ciclo. Então, após o pau-brasil, qual foi o outro ciclo, né? Aí, durante esse processo aí de ocupação do território, sendo para exploração. Aí acontece ali a crise do pau-brasil, né? Muda então o processo de produção e extração. Agora vai ser o quê? Tabaco, né? Acaba ali o processo de produção ali do tabaco, né? Uma crise, vem açúcar, e assim vai. Até chegar o quê? Posteriormente, né, eles acabam mudando o processo de extração, de recursos e tudo mais, e vão em busca o quê? De ouro, né? Então, acaba o ciclo do tabaco e do açúcar, agora vamos para o ciclo do ouro, né? Então, dentro do processo histórico de formação do território brasileiro, né, tem essa questão dos ciclos econômicos. Então, vem agora o ciclo do ouro. Então, aí entra aquela questão lá dos bandeirantes, né? Descobrimento ali daquele Eldorado ali no território goiano ali, do Goiano Tocantins. Então, esse ciclo do ouro começa, então, a atrair bastante pessoas aí para essa região, de outros países também. Acabou o ciclo do ouro, deu aquela crise, né? Porque o ouro também ele é um recurso não renovável, né? Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai diminuir tanto, né, que vai entrar numa crise. Então, ele vai ter que mudar novamente o ciclo econômico. Aí vem outros ciclos, né? A extração de algodão e tudo mais. E o café, né? Por último aí, o café. Por último não, que depois muda até o processo de produção, vem a agropecuária, né? Mais recentemente e tudo mais. Mas aí chega o café, após o ciclo do ouro, né, por volta ali de 1929, né, aquele período ali, de 1920 a 1930. Vem o ciclo do café, que é a grande produção do Brasil, né, para exportação, inclusive. Só que logo posteriormente à crise, ao ciclo do café, acontece outra crise novamente. Então, tá vendo que cada ciclo desse econômico do Brasil, desde o período colonial, né? O período imperial ali, republicano agora aí, nesse período do café. Todos eles, esses ciclos, chegaram a um ponto de crise, né? De uma crise econômica que acaba barrando e oferecendo que ele se desenvolva em outros setores, né? Que o homem se desenvolva em outros setores. O que acontece ali em 1930? No mundo todo,
Alguém sabe? Há uma crise no mundo todo. Foi a crise de 29 que A ocasionou. revolução, né? Peraí, vamos com calma. A crise de 29, quem estava falando aí, continua. Foi eu. Olha, sei mais ou menos assim por cima, que ela ocasionou uma grande crise no mundo todo, né? Foi, né? Por quê? Ela fez a quebra da bolsa de valores, o dólar caiu bastante, os Sim. empregos valiam centavos, aí todas as empresas entraram em falência. Você via papéis, dinheiro, né? Rolando na rua como se fosse papel, né? Qualquer. Não tinha um valor mais. Então foi uma crise fortíssima que atingiu quem, né? Para atingir uma nação tão poderosa para mexer em todas as outras. Atingiu os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Isso. né? Eles tinham saído de uma guerra, né? Da primeira guerra lá. Da segunda também, né? Mas da primeira guerra, eles saíram fortes, né? Fortalecidos e tudo mais. E a Europa, seu grande exportador, assim como todos os países também exportavam deles, né? E ele também importava de outras regiões, a Europa entra após a guerra, né? Fica totalmente destruída, né? Fisicamente, economicamente, né? Fica destruída. Então, para se reerguer, ela teve que parar de comprar, né? Parar de fazer outros setores. E a Europa era o grande comprador dos Estados Unidos, né? Aí o que acontece lá? Estados Unidos acaba perdendo seu grande exportador, começa a acumular produtos, perdendo o valor desses produtos, as fábricas, então, que tinha participação igual, quem que falou aí da Bolsa de Valores? Carlos. O Carlos. Então, dentro da Bolsa de Valores, essas empresas dos Estados Unidos, tinha... Já? A aula acabou? Não é 11h35? Não, é É 11h26 11h26 já, professor. Nem deu nem pra me falar dele. Fui comer a época da revisão. Ó, pessoal, então rapidinho aqui, ó. Apesar de não ser sociólogo, Caio Prado pensou também sobre a situação social em que se encontrava, né? Ao lançar o livro Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior tentou responder a uma pergunta muito comum da época: por que o Brasil se encontrava daquela forma? Sem força econômica, sem uma boa qualidade de vida, tá? Posteriormente a esse período aqui, ó, acontece ditaduras e tudo mais, aí vocês vão entender, vamos continuar na próxima aula, aí vocês vão entender o porquê, né? O que tem a ver isso com esse processo aí de evolução do Brasil, ciclos econômicos, né? Para o autor, o não desenvolvimento brasileiro fazia parte da sua formação colonial. Então, por 3 séculos, o país foi alvo da exploração portuguesa. As riquezas e os recursos brasileiros não ficavam aqui, eram captados pela metrópole e levados, né, à Europa, para fornecer tabaco, açúcar, né, e outros gêneros, o ouro, diamante e tudo mais. Então aqui a gente fez uma revisão do que a gente comentou aqui. Então aí tem outros aspectos que eu tinha colocado até aqui no slide, mas eu fui falar demais, né? Que a gente tem que comentar. Então vai voltar um pouquinho sobre Caio Prado Júnior e depois adentra nos outros da ditadura militar, tá? Os outros sociólogos que apareceram durante esse período da ditadura aí, tá? Porque participa até o início da ditadura. O senhor estava apresentando slide? Você não apresentou até agora nenhuma. Sério? Que mentira. Sério? Acho que essa gravação ficou boa, hein? Só falando. Eu tava lendo lá no blog do Caio, tá? A página lá que ele colocou sobre Caio Prado. Então vão lá no blog e lê aquela partezinha do Caio Prado. Tchau, gente.